Salve torcedores e torcedoras do Ponto Contra, a liga mais disputada do mundo está vindo aí. Fiz clickbait? Coloca aqui nos comentários. Infelizmente o YouTube não permite que a gente faça um debate aqui de fã do italiano versus 30 fãs da Premier League e essas coisas. Eu vou já falar porque que a Série A é a liga mais disputada de todos e aí vocês vão ter que responder aí nos comentários. Eu vou ler todos os comentários, tá? Por favor, comentem aí. Dividem as opiniões aí, discutam comigo, não pensem a mesma coisa que eu, mas não maltratem não, por favor, não me maltratem. Vamos lá, Série A em Live, também conhecida como Calcio, também conhecido como Campeonato Italiano, está de volta. O que acontece, galera? Eu fiz umas anotações aqui, eu sempre estou puxando pro meu roteiro, desculpa essa zoada de metal, é meu tripé aqui. Por que é a liga mais disputada de todas dentre as maiores? Vamos lembrar que na última edição da Série A, a gente teve até a última rodada. Tá bom? 2 times brigando pelo título, 3 times brigando por uma vaga de Champions League. Aí eu acho que teve 4 times brigando por vaga de competição europeia. A última, a Conference, que era Bologna, Milan, Fiorentina. Nossa, tinha muito time. E 5 times brigando para escapar de 2 vagas de rebaixamento. Detalhe, lá só rebaixa 3, tá? Nenhuma outra liga entregou esse nível de disputa. A gente teve casos da Juventus, que estava brigando pela vaga da Champions, jogando contra o Venezia, que estava brigando para não cair, empate, desempate, vira e vira o jogo, muita emoção. Atualmente é a segunda liga com mais pontos nas competições europeias, atrás, é claro, da famosa Premier League. 4 campeões diferentes nos últimos 6 anos, Juventus, Milan, Napoli e Inter. E ainda tem um bônus, cara, dessa primeira rodada que acrescenta um nível de competitividade absurdo que eu vou falar pra vocês no final do vídeo. Aí, é claro que o vídeo fica grande, você bota o seu fone de ouvido aqui, se eu tiver que mostrar alguma coisa, eu vou mostrar, eu vou avisar aqui, ó, peguei a prancheta tática pra mostrar alguma coisa. Nossa, minha janela ali, ó. Vamos lá. O que a gente tem no nosso menu aqui, nosso cardápio? Primeira coisa, eu vou fazer uma projeção comparada à tabela da temporada passada. E aí a gente vai falar sobre times em individual, apenas os meus 4 favoritos para o campeão, mais 2 times que merecem ser mencionados. A expectativa de quem briga pelo quê, só da parte de cima do meio da tabela para só as vagas europeias, tá? Porque eu não vou gastar todo esse vídeo aqui para falar de o Pisa e o Sassuolo na Série A, apesar de que o Sassuolo merece ser mencionado. E mais algumas menções honrosas e o bônus de competitividade que eu vou dar aqui no final do vídeo, que é bom para quem faz aposta, viu? Para quem faz aposta. Vamos lá. Eu vou pegar a última tabela aqui e o que é essa projeção. Pegar a última tabela e eu vou dizer o que pode acontecer com alguns e o que deve acontecer com outros. É claro que vocês sabem que eu não faço a edição desse vídeo, então vai ser muito do falado aqui. Por isso que eu falo, bota o fone de ouvido aí. Vamos lá. Primeiro colocado foi Napoli, segundo colocado Inter, 82 e 81 pontos. Esses 2 times, eles devem continuar na briga pelo título. Esses 2 são os favoritos. Aí em terceiro e quarto, que aí vai pegar a vaga de Champions, a gente vai ter Atalanta e Juventus. Realmente tem uma expectativa de que a Atalanta e a Juventus caiam de rendimento. A Juventus pode surpreender, a Atalanta pode surpreender, eu já vou entrar nos detalhes desses 2, mas eles devem cair. Então 2 vagas de Champions League devem aparecer aí para novos times, que também é algo raro, né? Com que frequência na liga, sua liga favorita que você acompanha, você vê o G4 mudando, 50% do G4 mudando, né? Que acho que deve acontecer. Aí a gente vai ter o 5º colocado que pegou a Europa League, Roma. Esta Roma é para subir. A Roma da temporada passada usou 3 técnicos, beirou a zona de rebaixamento e aí assumiu o Claudio Ranieri no meio da temporada, que aí fez a Roma ser o melhor time do campeonato italiano. Ou melhor, a Roma do Claudio Ranieri tinha o maior desempenho do campeonato italiano. 6º colocado Fiorentina. Fiorentina está há 3 temporadas consecutivas indo para a Conference League e eu não consigo imaginar a Fiorentina piorando disso, então a gente vai ter alguém ali no 6º colocado. Aí olha só, eu estou fazendo aqui já os 6º, ainda vai sobrar Lazio, Milan, Bologna e Como. 7º, 8º, 9º e 10º. Cara, a Lazio
não contratou ninguém, mas o time era bom. Foi uma falta de sorte que teve com a ausência do Nuno Tavares na temporada passada, que tava voando, e aí se machucou, voltava, machucava, voltava, era suspenso injustamente. Terrível. O Milan não está em competições europeias, agora pode se concentrar, tem um técnico melhor, tem um projeto bem feito, tem um 11 inicial melhor do que o da temporada passada. Então a gente tem muita coisa contribuindo para o Milan provavelmente entrar nesse G4. O Bologna, nono colocado. Bologna ficou em quinto, foi para nono na temporada seguinte. Esse Bologna que vai jogar Europa League. Ele vai jogar Europa League, temporada passada ele ficou em nono porque jogava Champions. Também é um time que deve subir desse nono colocado. Só que é difícil porque todo mundo aqui que eu estou dizendo está subindo. Décimo colocado como? Time criado para... Time criado não. Time para brigar, para não cair, ficou em décimo colocado, surpreendeu. O Fábregas está mantendo os principais jogadores, Nico Paz continua, Dial também, vai vir outros jogadores. Os reforços são pontuados de acordo com o que o Fábregas precisa, então a gente vai ter um como subindo. Aí a gente tem toda essa disputa, né? Eu disse que o Como, Bologna, o Milan devem subir, a Roma também, Inter e Napoli devem se manter, Atalanta, Juventus devem cair, Fiorentina e Lazio, que são sexto e sétimo, eles devem se manter ou subir. Cara, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. E uma menção honrosa pro Torino, que começou muito bem o campeonato italiano. Na temporada passada virou líder, só que aí perdeu o Zapata, e o Zapata, cara, era meio time. Quando você tem um centroavante, quando seu time é um time inferior, assim, contra a maioria dos times do campeonato italiano, pelo menos metade deles, um atacante de referência como o Zapata faz total diferença. Perdeu o Zapata pro Torino e estragou todo o projeto. Eu quero muito mencionar vários times aqui, mas aí vamos focar nos principais. E aí agora a gente vai falar sobre os times. Começando pela Inter de Milão, que é o grande projeto do futebol italiano. Cara, a Inter vem com... O que acontece? A gente tem um bom projeto com a Inter de Milão. Só que ela vem com um treinador novo, que tá todo perdido, cheio de dúvidas, não sabe o que vai fazer, não sabe qual formação vai usar, qual modelo de jogo vai usar, aonde vai escalar os jogadores. Ele tem essa dúvida, tá? Ele tem essa dúvida. E ele ainda quer mais 2 reforços. Um volante e um meia, que a Inter disse que vai anunciar até o fim da janela. Nem que eles anunciem o Ferreirinha de São Paulo, eles vão anunciar um volante e um meia até o fim da janela. Que eu acho que é algo totalmente desnecessário. A gente tem um projeto que é feito pela Inter, a gente tem uma ideia que é feita pelo Inzaghi, que foi feita, né? E aí a gente tem o que o Chievo está querendo. E o Chievo, o que acontece? A Inter é famosa nesse 3-5-2 aqui, tá todo mundo vendo, né? O que o Chievo quer? O Chievo faz um jogo posicional, aquele criado pelo Guardiola, que muitos devem saber, né? Que é o 3-2-4-1. É isso? Tô fazendo aqui só pra ver se eu entendo alguma coisa. É isso aqui. Esse jogo posicional aqui. Esse aqui são os zagueiros, tá? Para você fazer esse jogo posicional, você precisa ter um único centroavante. E por isso que a formação do 3-5-2 atrapalha o Chievo. Então o Chievo, ele quer um meio atacante para vir para o time titular. É claro que essa aqui não é a formação, né? Seria semelhante ao Leverkusen do Xabi Alonso. Como se eu fosse mencionar o Leverkusen de outro treinador aqui, né? O 3-4-2-1. Tô aqui com a prancheta tática para quem não tava vendo, para quem tava só ouvindo. E aí bagunça demais. O time precisa de um rejuvenescimento do elenco, precisa de peças novas no time reserva. E aí chega o Chievo, que a Inter não tem, nem o time italiano tem muito caixa, né? E chega o Chievo e fala assim: eu quero um meio atacante pro time titular hoje. Tá tentando o Lookman, né? Tá tentando o Lookman. A Inter reforçou muito bem Cara, um projeto de um time europeu é outro patamar. Pra quem não sabe, a Inter, que passou pelos fracassos que teve no meio de temporada por fim, já tinha identificado a sua falta de elenco e os seus jogadores mais velhos desde o início de 2025, só que não tinha janela, né? E aí quando abre a janela já anuncia Luiz Henrique, o Susic, o Expósito volta para compor o time reserva, volta do empréstimo, e aí já tinha o interesse no Boni. Quando o Chievo chegou, o Chievo foi só uma questão de convencer, cara, a gente fez um bom trabalho no Parma, por
quer jogar na Inter? E aí veio. Então, o que que acontece? Independente da formação que vai ter, o time é muito bom e uma coisa que é muito importante em pontos corridos, o elenco é bom. Então a Inter pode nem convencer, pode nem jogar bem, mas somar 3 pontos para a Inter vai ser muito mais fácil com esses jogadores. Às vezes os jogadores vão fazer esses 3 pontos que o técnico não vai conseguir. Napoli. Cara, o Conte conseguiu. O Conte conseguiu. Pra quem não sabe, Antônio Conte é um treinador que chega num time, ele ganha um título, e aí ele fala assim: vocês gostaram do troféu que eu trouxe aqui pra premiação de vocês, pro museu? Beleza, eu quero 100 milhões de euros, 200 milhões de euros aqui pra próxima janela. Aí, não, Conte, beleza, a gente entende, mas não tem 200 milhões. Aí o Conte vai lá e fala: eu também entendo, mas agora eu vou embora. Ele saiu da Juventus porque não tinha o caixa que ele queria para a janela de transferências. Ele fez isso com o Chelsea, também com o Chelsea, pô, que loucura, né? Ele fez isso com a Inter. Eu não tô nem lembrando quais são os outros trabalhos dele. De repente ele fez isso com a seleção italiana. Ele fala assim: eu quero contratar uns brasileiros da seleção. Não pode. Então eu vou embora. Ele fez isso com o Napoli. Ele ganhou o campeonato italiano. Ele disse que fez um milagre. Ele falou: eu vou precisar agora de um time reserva, de um time mais forte. E aí o Napoli, para não perder o treinador, porque o Conte já estava em conversas ali com a Juventus ou com o Milan. Quando Juventus e Milan estão disponíveis na Itália, você pensa assim: é um pulo para eu chegar ali. Só que o Napoli falou assim: a gente vai bancar tuas transferências. Bancou as transferências e o Conte permaneceu. A gente vai ter o reforço. Cara, isso aqui é muito interessante. Como que o Napoli reforçou o elenco da melhor forma que existe. Que é o quê? Contratando titular. Quando você contrata um cara titular, por exemplo, no Aleng, né? Você coloca o David Neres no banco, que era titular, e você pensa assim: pô, o elenco tá top. O cara que era titular ontem é reserva hoje porque chegou um melhor. Napoli traz no Aleng, De Bruyne, Milinkovic-Savic, o goleiro, é o melhor goleiro da temporada passada da Série A. Inclusive, eu acho que foi o melhor goleiro do mundo, cara. Eu não vi um goleiro fazer tantos pontos que eu falo na liga, como fez o Milinkovic-Savic pelo Torino. Defendia 2 pênaltis no mesmo jogo, ele fazia 8 defesas dentro da área, fazia 11 defesas numa partida. Absurdo. Tipo o Léo Jardim no Vasco, só que tu multiplica por 2. Lorenzo De Luca, que vem pra compor elenco, ser reserva de Lukaku. É esse aqui, Belkema, ou então eu escrevi o nome errado, que é o zagueiro do Bologna. Eu confesso que eu não conhecia muito do futebol dele. Então você tem muitos jogadores aqui que vêm pro time titular. E aí quando o seu titular da temporada passada, que foi campeão italiano, vira reserva, porque chegou um novo titular, porque teu elenco tá top, pô. Tá top demais. Pra ser sincero, me deu dor de cabeça. Quando eu vi que o Napoli anunciou Kevin De Bruyne, com todo o respeito ao De Bruyne, eu falei assim: pra quê? O Zambanguissá, Lobotka e McTominay. Eu não tô desmerecendo o Kevin De Bruyne, pelo amor de Deus, gente. Não confunda. Mas o cara já tinha o meio-campo mais forte de toda a liga. Ainda chegou o De Bruyne. Então essas coisas que, reforçam o elenco em um outro nível. Se tu já tem o melhor meio-campo da liga e tu traz um cara pra ser titular, porque um dos 3 vai virar banco, top demais, né? Aí o que acontece? O que pode surpreender a gente? A gente nunca viu o Conte desempenhar bem em competições europeias. Desempenhar bem é o nível dele como técnico. Ele é um técnico que já ganhou Premier League, já ganhou Série A pela Juventus, pelo Napoli e pela Inter. Premier League com o Chelsea. Fez bom trabalho com o Tottenham, que é difícil, né? Só que a gente nunca viu ele fazer um grande desempenho em competições europeias. Então a gente tem essa dúvida se, por exemplo, o Napoli vai ir mal na competição europeia e aí o italiano vai sobrar para ele, como foi temporada passada, ele foi eliminado na primeira fase da Copa Itália, ou se ele vai ir muito bem na Champions League e ele vai mal na competição nacional. A gente não sabe o que pode acontecer, então vem essa grande dúvida, assim como é a grande dúvida da Inter. Quando você tem os dois favoritos com uma dúvida de desempenho, cara, a competitividade aumenta demais, porque qualquer um com um bom projeto pode ser campeão. Perdão, renite aqui. Aí vamos lá para a terra dos brasileiros na Itália, né? O Milan.
Cara, chegou o Allegri. Allegri é um cara excelente para fazer 3 pontos em time ruim. É o que o Milan foi atrás. Eu vou ser sincero, eu nunca vi um projeto de reestruturação ser tão bem feito como foi esse do Milan. O Milan tinha um time bom que não fazia 3 pontos. Trouxe um técnico que faz 3 pontos. Com qualquer porcaria que tu escalar lá, o Allegri vai te entregar 3 pontos. E aí ele vai ganhar ele vai tentar competir pelo título. Fez um excelente caixa de vendas. Cara, saiu Reinders, Theo Hernandes, Malik Thiaw, Okafor, Kalulu, todo mundo super faturado. Todo mundo saiu super faturado. Eu sei que vai ter gente dizendo, não, porque o Reinders é isso aqui, é isso aqui. Cara, quando o seu time fica em nono colocado da liga, ele morre na Champions League antes das oitavas de final, você não pode bancar um meio campista de 50 milhões de euros. Qual é a sua justificativa? Qual é o time nono colocado que vai vender um meio campista por 50 milhões de euros? O Milan fez um grande negócio com o Reinders. Eu já vou entrar no detalhe disso aqui. Aí chega, olha só, Jachari, Hit, Modric, só aí já formou um novo meio campo. Stupinian e Saelemaekers vêm para fazer a ala, para jogar no 3-5-2 do Allegri. O Milan, ele estava tentando um 3-4-3 temporada passada, ou um 4-2-3-1, né? E aí, quando chega o cara, né, o Allegri, você sabe que vai ter que jogar com 3 zagueiros. Aqui também estava tentando. Esse Milan de azul é uma heresia, né? Mas é o que eu tenho aqui, galera. Aí a gente vai ter esse 3-5-2 agora. Nossa, eu botei um número 8 aqui de ala direita. Espero que vocês não se importem. Que aqui o ataque deve ser Rafael Leão e Pulisic. Na verdade está sendo, né? O Hit como volante, Stupinian e Saelemaekers. A zaga pode variar, os meio-campistas também podem variar. Lembrando que o Milan contratou 3 meio-campistas, já tinha meio-campista bom, tá? Deve vir Boniface, que é a grande preocupação para esse ataque. O ataque aqui seria Leão e Pulisic. Tem um ataque com 2 pontas, sem centroavante, né? É um pouco complicado. Se vier o Boniface, cara, ficou top demais. Porque você tem 2 centroavantes, que é o Jimenez e o Boniface, e você tem 2 pontos para jogar nessa dupla de ataque, que é o Leão e o Pulisic. Só fica uma ressalva, porque, cara, 2024 e um pouco do 2025, ninguém no Milan jogou mais do que Pulisic. Eu sei que vai ter gente de novo que vai falar do Reinders e tal, mas cara, quem acompanha Milan mesmo, rodada a rodada, 3 pontos, Pulisic é imbatível. É imbatível no que ele decide, em tudo. É incrível o que fez o Pulisic. Sobre o Reinders, e aí o contraponto com o Hit, tá? Eu acho que fez muito bem o Milan. Ele vende o Reinders, como eu falei, super faturado, porque é difícil você bancar 55 milhões de euros, acho que foi, sendo que seu time é nono colocado da Liga, ele foi eliminado antes das oitavas na Champions, é difícil você bancar esse valor no meio campista. Aí você traz o Samuel Rich, mais novo, tem evolução, ele é um pouco diferente, ele é mais construtor, o Reinders é mais meio campista, e o cara, eu não consigo ver ele não sendo titular nessa seleção italiana. E quando você tem um cara que joga bem pelo seu time e ele vai estar desempenhando lá na seleção, o cara para evoluir é muito fácil, muito fácil. Aí a gente vai para Roma, que é um dos meus candidatos ao campeão italiano. A Roma do Gasperini, o que tem tão interessante nessa Roma do Gasperini? Lá vai eu para prancheta, tá? A Roma do Gasperini para competir. Porque vocês lembram que eu falei da Roma, né? 3 técnicos temporada passada, Ranieri fez o melhor desempenho do campeonato italiano, jogando nisso daqui, ó. 3-4-2-1. E aí a gente vai lembrar que a Atalanta do Gasperini jogava nisso aqui, ó. 3-4-2-1, certo? Então, se a gente conseguisse trazer a Roma do Gasperini, a Roma do Ranieri para a temporada inteira, já seria um dos favoritos ao título. Quando você traz o Gasperini para manter a mesma ideia de jogo e ainda traz alguns reforços, a Roma é para melhorar, certo? E aí como você melhora o melhor desempenho do segundo turno do italiano? Então você tem um time ali para ser campeão. É claro que a gente tem que analisar a temporada, lesões, como é que vai ficar, Europa League, mas eu acho que a Roma estando na Europa League e a Inter e Napoli estando na Champions League é uma mais-valia para a Roma para ganhar esse título. E aí a gente vai lembrar do Gasperini. O Gasperini pegou o Atalanta, que era um time para não cair, e transformou em um time de Champions League. Se a gente pegar a Roma, que hoje é um time de Europa League, acho que tem anos que a Roma não pisa na Champions League,
ele vai levar o patamar e a gente espera o mínimo que viria um time de Champions League. O que mais tem? As entradas, beleza. Evan Ferguson, grande promessa para ser centroavante reserva. Leon Bailey, eu fiquei em dúvida sobre o que ele vai fazer, meio atacante ou ala, porque o Bailey ele é um ponta, e quando você usa essa formação ele pode ser um ala ou um meio atacante. Você vai ter o Ainaoui e o Wesley. E aí o que acontece? Eu acho que vai ter gente que não vai gostar do que eu vou dizer, mas o grande problema aqui é o Wesley. Por que o Wesley é o grande problema? Não, o Wesley joga muito. Não, todo respeito ao jogador. Só que nessa janela de transferência, ele é o reforço mais caro, o Wesley. Ele chega quase que para ser a única opção na ala direita. Então o que a gente vai ter aqui? Bem aqui a gente vai ter o Wesley. Jogou mal, rodada que vem a gente vai ter o quê? O Wesley. Jogou mal, rodada que vem o Wesley. Ele é o único que é contratado basicamente para não brigar por vaga, porque a vaga já é dele por falta de opção. E aí ele vem para substituir também o Saelemaekers. Saelemaekers, que era um ala que decidia jogo, dava gol, assistência, usava os dois pés, fazia gol com a esquerda, fazia gol com a direita. Cara, é muito pro Wesley, né? Não só a performance do jogador, eu tô falando dele chegando num time novo, numa liga nova, um país novo, temperatura nova, gramado novo, tudo novo. E aí ele vai substituir um dos principais jogadores da temporada passada, que é o Saelemaekers, que tá no Milan. Juventus. A Juventus, ela tem um elenco top. Tem nomes aqui que a galera nem sabe que são banco. Tipo, o Conceição não é titular na Juventus, ou pelo menos não deveria ser, ou não vai ser ainda se anunciarem o Zegruva. E que a galera paga um pau pra esses jogadores, que a galera fala, pô, joga demais esse cara. Eu, beleza, ele é banco na Juventus. Não por injustiça, porque tem gente melhor mesmo. É um elenco muito top. Só que o que acontece? O Tudor é o treinador. E o Tudor tem um período de adaptação que você tem que fazer para um treinador, certo? Certo. Já houve esse período. E o Tudor não entregou esse futebol que a gente esperava dele. Ou se não esperava também, né? Então a gente tem essa dúvida, se em algum momento existe essa virada de chave pro Tudor, se o Tudor vai sair e vai chegar alguém que vai fazer o time jogar, se os jogadores, assim como eu mencionei na Inter, os jogadores sozinhos conseguem decidir 3 pontos, como foi temporada passada, a Juventus chegou ao G4 por jogadores decidindo pontos. Nenhum treinador aplicou o mínimo de um futebol muito bem feito. E aí a Atalanta, que também não dá pra prever nada. O Gasperini saiu, o Lookman não quer jogar, o Retegui saiu, chegou o Juric, que não tem um grande trabalho, ele foi contratado exclusivamente, principalmente na verdade, por jogar no 3-4-2-1. E aí a melhor coisa que a diretoria pode ter é você ter esse esquema bem aqui e trazer um técnico que já vai jogar nesse esquema bem aqui. Observação, era o que o Kiva deveria fazer, jogar no 3-5-2 do Inzaghi. Deu certo, beleza, quer mudar, muda. Mas não chega mudando e dispensando o jogador, não. Eu não gosto disso, não. É o que ele está fazendo, né? Então, assim como a Juventus, a Atalanta, ela pode do nada dar super certo, pode do nada dar super errado, e pode do nada fazer a mesma coisa que fez temporada passada. Detalhe, os técnicos, os dois estavam ruins, tá? O Thiago Motta e Tudor, temporada passada, e o Gasperini estava ruim pela Atalanta. Mas eles conseguiram terceiro e quarto, porque tinham jogadores que decidiam. Um time, o Retegui, o Lookman e o De Ketelaere conseguiam fazer 3 pontos. No outro time, Kenan Yildiz, Kolo Muani, Khéphren Thuram conseguiam fazer 3 pontos. Magicamente, os jogadores, tá? E aí o que a gente fica? Vamos lá pro resumão aqui. Inter e Napoli são favoritos. Roma e Milan podem surpreender na briga pelo título, tá? É na briga pelo título, não é surpreender brigando por vaga de time. Podem surpreender na briga pelo título. Vagas europeias, a gente vai ter o Como, Fiorentina, Lazio e Bologna. 4 times aí brigando bacana. E aí pode ser qualquer coisa mesmo. Juventus e Atalanta. Um 10º colocado ou um título cabe aos 2 times. Eu digo 10º colocado porque eu listei 10 times bons aqui nesse italiano para vocês. Que foi Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio, Milan, Bologna, Como e Torino. Eu nem mencionei a Lazio aqui. Então é um super G10 aqui que eu tô fazendo para vocês. Menção honrosa, vale a menção honrosa. Volta de jogadores para o campeonato italiano. Edin Dzeko.
o finalizador nato, né? Aquele cara que precisa de uma bola, pá, gol. Fazer 3 gols assim no Barcelona. Acho que ele não fez 3 gols, não. Teve 3 gols, mas acho que não foi dele. Confundindo aqui a memória. Immobile, o chuteira de ouro italiano, está de volta para a Liga. De Seco, de volta para a Fiorentina, tá? Por isso que a Fiorentina pode se manter na sua vaga de conferência ou melhorar. O chuteira de ouro italiano, Ciro Immobile, está de volta para jogar pelo Bologna. Não sei ainda se vai ser titular ou reserva. E aí, o rei de Milão, Domenico Berardi, o classe mundial, que jogou a segunda divisão temporada passada. Perdão, refluxo. Não sabemos também o que esperar de qualquer um desses três. Qualquer um desses três pode chegar e fazer chover no campeonato italiano, assim como a gente pode também admitir que talvez eles estejam velhos demais para fazer o que já fizeram no passado. E aí a observação que fica pro final, alto nível de competitividade que eu queria falar para vocês antes de finalizar o vídeo. Vamos lá. A primeira rodada do italiano, eu botei 4 favoritos, certo? Milan, Roma, Inter e Napoli. Primeira rodada do italiano, ele vai ter o seguinte: Sassuolo enfrenta Napoli, acabou de subir para da segunda divisão. Berardi quer demonstrar que ele ainda é o cara que é a seleção italiana. Não se surpreendam se o Napoli não ganhar na estreia. A gente vai ter Milan e Cremonese. O Allegri está tentando acertar o 3-5-2, está jogando com 2 centroavantes, sendo 2 pontas, ainda está treinando os alas, não fechou o meio de campo. Não surpreendam-se se a Cremonese tirar alguns pontos do Milan, também pode estrear com derrota. Roma e Bologna. Roma vai vir por uma coisa nova do Gasperini, que é bem semelhante ao Ranieri, não sabemos. O Bologna pode surpreender, porque tem jogadores que costumam decidir jogos e 3 pontos. Não surpreendam se a Roma não ganhar a primeira rodada. E aí a gente vai ter a Inter enfrentando o Torino. O Chievo não sabe se faz 3-4-2-1, não sabe se faz 3-5-2, não sabe quem escala em qual posição, não sabe como fechar o meio de campo. Torino é projeto. Zapata, atacante referência, pode decidir o jogo em uma bola. Não surpreendam se a Inter não ganhar na estreia. Não surpreendam se os 4 não ganharem, se surpreendam. Mas, cara, maravilhoso. Uma liga que pode proporcionar os meus 4 favoritos pro título aí, não ganhando na primeira rodada. Se isso não é competitividade, eu não sei o que é isso. Bom, galera, o vídeo foi esse e valeu essa moral, torcida. Tchau!